Oi, pessoal! A aula hoje é sobre divisão de números decimais. A divisão de números decimais tem 4 casos. Esses 4 casos eu vou dividir, vou explicar cada um e vou colocar aqui em cima, ó, o tópico, tá? Então, o primeiro caso que a gente vai ver é a divisão de número natural por número com número decimal, não. Pera aí. Decimal no resultado, tá certo. Divisão de número natural com número decimal somente no resultado. Exemplo, tenho 26 dividido por 4. A gente vai pensar no número, né? Não, como vocês já sabem, 1 número vezes 4 que vai dar próximo de 26. Que nesse caso é o 6. 6 vezes 4, 24. Sobra 2. Como a gente sabe que o 2 não dá para dividir pelo 4, então eu vou colocar aqui uma vírgula e essa vírgula vai me dizer que agora eu vou dividir por números decimais. Ou seja, se eu botar essa vírgula aqui, esse 2 que a gente tem 2 unidades é equivalente a quanto em decimal? Equivalente a 20 décimos, 20 décimos, tá? Então, eu botei a vírgula aqui. O número que eu vou colocar aqui para dividir pelo 20, ele também é o décimo, né? Porque depois da vírgula vem o décimo. Vou escrever aqui, ó. Tem a dezena, tem a unidade, como vocês já conhecem. Após a vírgula tem os décimos e os centésimos. Então, a gente dividiu o 26, que era a dezena e a unidade, e sobraram 2 unidades. Essas 2 unidades, se eu acrescentar um zero, elas viram décimos. Então, 2 unidades é igual a 20 décimos. Então, agora a gente vai dividir o 20, que agora virou décimo, por um décimo também, que ele vai estar após a vírgula. Então, vamos lá. Qual é o número vezes 4 que vai dar próximo de 20? Que nesse caso é o próprio 5. 5 vezes 4, 20. Coloco o 20 aqui, subtrai, deu 0. Então, como vocês podem perceber, deu 6,5. 6 unidades e 5 décimos. Então, vamos lá agora para o próximo exemplo. Agora, divisão de número decimal por número natural. Exemplo, 19,50 dividido por 2. 19 dividido por 2 é igual a 9. 9 vezes 2 vai dar 18, sobra 1 de resto. No mesmo caso anterior, a gente tem uma unidade aqui no resto, e agora vai vir o 5, certo? Que ele é décimo. Então, vai ficar 1 unidade. Se eu converter 1 unidade para décimos, vão ficar 10 décimos. Então, 10 décimos mais 5 décimos daqui, então vão dar 15 décimos. Como eu estou fazendo isso? Ó, se eu tenho 15 décimos aqui, eu já não posso mais botar aqui como se fosse unidade. Agora, eu tenho que colocar como décimo. Ou seja, para isso, eu preciso colocar a vírgula aqui. E o próximo número que eu colocar vai ser o décimo. Então, qual é o número vezes 2 que vai dar 15? 7. 7 vezes 2 vai dar próximo, que vai dar 14, certo? E sobra 1 décimo. Sobrou 1 décimo, só que ainda tem 1 centésimo aqui para baixar. Então, o número que eu colocar aqui, ele vai ser 1 centésimo, não é? Como eu tinha explicado, depois do décimo vem o centésimo. Então, qual é o número vezes 2 que vai dar 10? 5. 5 vezes 2, 10. E aí, a gente acaba nossa divisão. Para reforçar, eu vou fazer outro exemplo desse mesmo tipo. 5,23 dividido por 7. Então, como a gente está vendo aí, o 5 é unidade. E não dá para dividir por 7. Então, a gente vai ter que dividir os décimos. Como assim? Então, a gente vai ter que dividir 52. Só que 52, se são 5 unidades e 2 décimos, 5 unidades equivalem a 50 décimos. Então, 50 mais 2 décimos. Então, qual é o número vezes 7 que vai dar próximo de 52? 7, né? 7 vezes 7, 49. Que sobra 3. O próximo número
Desculpa, eu esqueci de colocar uma coisinha. Como a gente dividiu o 52 por 7, deu 7, não é isso? Só que o 52 não é décimo. Então, pra gente dividir décimo, a gente não tem que estar na casinha do décimo. Então, para fazer essa multiplicação, a gente precisa colocar o 0,7. Deixa eu repetir agora sem esquecer, tá? Para ver se vocês entenderam. Tem o 52 dividido por 7, só que 52 são 52 décimos, porque são 5 unidades mais 2 décimos. Para isso, para dividir décimo, a gente tem que pegar um décimo para poder dividir esse décimo. Então, para ser décimo, a gente vai ter que usar essa casa aqui depois da vírgula. Por isso que eu estou colocando esse 0, porque como a gente não pode dividir por nenhuma unidade, então a gente tem nenhuma unidade, que no caso é o 0. E a vírgula significa que após ela não é o décimo. Então, 0, para poder dividir esse décimo por esse décimo aqui, tá? Então, 0, vamos lá, 0,7, que vai dar 49, como a gente já tinha visto, sobra 3, e baixa o próximo 3. Esse próximo 3, ele é um centésimo, não é? Aqui tá a unidade, aqui é o décimo e aqui é o centésimo. Esse 3 aqui, ele é centésimo, então por isso que o númerozinho vai ficar aqui, ó, depois do décimo. Então, qual é o número vezes 7 que vai dar próximo de 33? 7 vezes 4, 28, não é isso? Então, vamos lá, coloca o 4 aqui, bota o 28 aqui, que vai dar 5 de resto. Só que esse 5 aqui, ainda a gente pode dividir ele, porque esse 5, ele ainda é décimo, certo? Desculpa, ele ainda é centésimo aqui, ó. Ele ainda está na casinha do centésimo. Então, se a gente quiser continuar essa conta, se a gente colocar um zero aqui, a gente vai estar transformando esses 5 décimos em 50 milésimos. Milésimos é o que vem após o décimo, tá? Que ficaria aqui. Como não tinha nenhum aqui, por isso que eu não fiz. Não escrevi antes. Mas esse zero aqui, ele está transformando esses 5 centésimos em 50 milésimos. E o milésimo vai vir aqui, né? Depois do décimo. Então, qual é o número vezes 7 que vai dar próximo de 50? Como a gente já sabe, é o 7. 7 vezes 7, 49. Subtrai aqui, vai dar 1. Esse 1, como vocês já sabem, como eu já disse, ele é um milésimo. Se a gente quiser continuar essa continha, então a gente pode colocar aqui, acrescentar um zero e transformar esse 1 milésimo em um décimo de milésimo. Só que a gente, tá bom, né, pessoal? Deu para entender. Sempre a gente pode aqui, né, acrescentar aqui a vírgula para poder fazer aquela acrescentar aqui o zero para poder fazer aquela transformação, tá? Então, se a gente tem um milésimo, se botar um zero aqui, vai virar 10 décimos de milésimo. E pode continuar a conta aqui, vai, tá certo? Mas deu para perceber que o centésimo, o milésimo, o décimo de milésimo é sempre na mesma lógica, tá bom? Então, qualquer dúvida, pessoal, pode deixar aqui nos comentários, certo? Se vocês não entenderam, se vocês querem que eu explique de outra forma, sintam-se à vontade de comentar aqui, tá? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Bem, então, divisão de número natural por número decimal. Vou dar um exemplo, tipo 4 dividido por 2,5. A gente tem um número natural dividido por um número decimal. Nesse caso, a gente pode pensar o seguinte: se eu tenho uma divisão, eu posso. O que eu fizer num número, eu posso fazer no outro. Exemplo: se eu tiver 40 dividido por 40 dividido por 25 é igual a 4 sobre 2,5. Por quê? Porque lembra daquele critério de equivalência? Que uma fração é equivalente à outra quando se você multiplicar o mesmo número em cima e embaixo assim, multiplicar o mesmo número em cima e embaixo dela vai ser equivalente a essa. Pode perceber que aqui
Dessa para essa, eu multipliquei por 10. 4 vezes 40, ou 4 vezes 10, 40. 2,5 vezes 10, 25. Então, vai ser nessa mesma lógica aqui. Como assim? Eu vou multiplicar uma coisa, eu vou multiplicar também pelo outro lado. Eu vou multiplicar o 4 por 10 e o 2,25 também por 10, porque elas vão continuar equivalentes. Ou seja, vai dar 40 dividido por 25. Porque lembra como a gente fez na multiplicação, no vídeo de multiplicação, que quando é multiplicado por 10, 100 ou 1000, a casinha só vai andar uma vírgula, tá? Então, 40 dividido por 25, a gente consegue fazer. Vamos lá. Qual número vezes 25 vai dar próximo de 40? O 1, né? Que vai dar 25 aqui. Que vai sobrar 15. Como eu não posso dividir 15 por 25, então a gente cai naquela mesma do problema anterior. Que a gente tem aqui que é a unidade, né? Então a gente vai usar o décimo. Um décimo. Para usar um décimo, se a gente quiser transformar, colocar um zero aqui para dividir 150 por 25, então esse 150 virou 150 décimos, tá? Então, para isso, eu preciso colocar a vírgula aqui em cima, porque agora eu vou colocar um número aqui, vou multiplicar pelo 25, e esse número que eu vou colocar aqui, ele é um décimo, ou seja, dividir 150 décimos por um décimo também. Ou, vamos lá. 150 dividido por 25. 150 dividido por 25 vai dar igual a 6. 6 vezes 25, 150. E aí, acaba a nossa divisão. Então, é isso, pessoal. Lembrando, qualquer sugestão ou dúvida, deixe aqui nos comentários. Vamos para o próximo exemplo. Divisão de número decimal por número decimal. Vai seguindo aquela mesma lógica de multiplicar dos dois lados pelo mesmo número para poder fazer a divisão. Ou seja, temos 3,8 dividido por 1,2. Como só tem apenas uma casa após a vírgula, então a gente pode dividir por 10, multiplicar por 10 ambos os lados, tá? Ambos os lados não, na verdade, ambos os números. Que nesse caso 3,8 vezes 10 vai dar 38, e 12 vezes 10, 1,2 vezes 10 vai dar 12. Então 12 dividido por 38 dá para fazer. 38 dividido por 12, desculpa. Então, qual o número vezes 12 que vai dar próximo de 38? É 3, né? 3 vezes 12 dá 36, que vai sobrar 2. Como a gente já sabe, aqui são as unidades. Então, se a gente quiser continuar, a gente coloca uma vírgula aqui e agora vai colocar um décimo aqui e vai acrescentar um zero aqui para que essas duas unidades virem 20 décimos. Qual é o décimo vezes 2 que vai dar próximo de 20? 1. 1 vezes 12, 12, que vai sobrar 8. Vai sobrar 8. Então, 8 não dá para dividir por 12. Então, a gente vai colocar um centésimo aqui, que dividido por 12 dê próximo de 80. Porque se eu vou continuar a divisão, então agora eu vou colocar um centésimo aqui. Então, tem que acrescentar um zero aqui, tá? 80 dividido por 12, e aí vai até terminar a conta, a divisão. Como dá pra ver, não tem como eu mostrar aqui o resto da divisão. Na verdade, até tem, mas eu acredito que vocês já saibam dividir. E se não souberem, qualquer dúvida, deixem, na verdade, olhem o site do PIBID, que tem vídeos específicos sobre divisão, tá? Eu só queria mostrar a vocês como dividir esse número decimal, o que é que acontece para que ele se torne um número natural e que a gente consiga dividir ele. Deixa eu ir agora para outro exemplo também desse, para ver se ficou alguma dúvida, tá? Para vocês tirarem alguma dúvida que tenha ficado. Exemplo, eu tenho 7,5 dividido por 1,25. Nesse caso, tenho duas casas decimais aqui, certo? E um aqui. Então, para deixar eles iguais, eu tenho que multiplicar por 100. Porque se eu multiplicar por 100 aqui e por 100 aqui, lembrando que o que você multiplicar de um lado,
ou melhor, o que você multiplicar por um número, você vai ter que multiplicar pelo outro. Então, vai dar 7,5 vezes 100, vai dar 750. E 1,5 vezes 100 vai dar 125. E agora a gente já sabe dividir, né? 750 dividido por 125. Um número vezes 125 que dê próximo de 150. Que nesse caso vai ser o próprio 6. 6 vezes 125 dá 750. Então, a gente vem aqui, ó, deu 0. E 750 dividido por 125 dá 6. Beleza. Então, a divisão de 7,5 dividido por 1,25 é igual a 6. Do mesmo jeito, 3,8 dividido por 1,1 é igual a 3,1. Então, esse foi o nosso vídeo sobre divisão. Qualquer dúvida, repetindo, pessoal, podem deixar, fiquem à vontade de deixar suas dúvidas, sugestões aqui embaixo. Eu vou estar olhando e sempre estar olhando para ver se algum de vocês teve dúvida. Visitem também o site do PIBID, tá aqui na descrição do vídeo. Tem muitas videoaulas lá de outros alunos do PIBID, de outros bolsistas do PIBID. São aulas diferentes dessa, que podem ajudar vocês também. Então, é isso, pessoal. Até a próxima!